Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Alguém puder dar uma olhada na minha equalização, porque está aparecendo o carro da pamonha, ou 5 bolas por R$1. Está meio esquisito aí. Bem, vamos orar, irmãos, sem perder mais nenhum minuto, e pedir a bênção do Senhor sobre o nosso tempo nesta manhã, que Ele nos abençoe com seu Espírito, nossas mentes e corações sejam levadas ao entendimento da sua palavra. Oremos. Deus amado, muito obrigado por estarmos aqui com liberdade para estudar a tua palavra. Obrigado pela semana que passou e tudo que pudemos aprender no nosso devocional, no nosso tempo pessoal contigo. E agora juntos estamos aqui para continuar o estudo da tua palavra nessas cartas breves, mas tão profundas de significado e de conteúdo. Oramos, ó Deus, para que os nossos irmãos que estão ausentes por questões de trabalho, viagem, enfermidade, possa visitar a cada um deles. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Como sabemos, Pequenas Cartas, Grandes Verdades é uma caminhada nessas cartas do Novo Testamento, pequenas, curtas, no caso, Filemão, 2ª e 3ª de João e Judas. São as cartas que nós vamos estudar durante esses meses, desde que começamos. A nossa agenda está aí. Hoje chegamos à lição número 5, Cativos Amados. E lá está a nossa agenda, a qualquer momento. Pum! Travou? Pronto. Como os irmãos podem ver, este é o final da nossa caminhada em Filemão, ok? Hoje encerramos Filemão. Depois de 4 aulas, tivemos a introdução, né? E ali 2, 3, 4 e hoje 5, terminamos. E aí vamos depois começar, semana que vem, 2ª carta de João. Vamos repetir, irmãos, juntos a mensagem da carta de Filemão? Vamos ler ali a uma só voz. Vamos lá? O amor de Deus, vamos lá, irmãos? O amor de Deus no Evangelho quebra barreiras sociais e falhas pessoais, fornecendo plena aceitação por causa dos laços fraternais. Eu não vou dizer toda civilização, mas eu não duvidaria se isso fosse assim. Possui o que os hindus chamam de sistema de castas. Claro que lá no hinduísmo é uma coisa bem pesada, bem séria, onde pessoas de castas inferiores são tratadas, enfim, como lixo. Mas o que eu quero dizer, meus irmãos, são diferenças sociais como estão ali. Toda a sociedade age dessa maneira e a diferença social não é o problema. O problema é quando há preconceito, as pessoas são destratadas e assim por diante por causa disso, ok? E obviamente, irmãos, o Evangelho funciona nisto também, aonde as diferenças socioeconômicas e obviamente também raciais, elas desaparecem. Não há absolutamente nenhuma relevância, nem deve ter nenhuma interferência nos relacionamentos. Inclusive, nós conhecemos muito bem o texto que fala que diante do trono do Senhor um dia estará pessoas de toda tribo, raça, povo, língua, nação. Enfim, não tem distinção para o Evangelho. E outro problema, irmãos, que às vezes é até mais difícil de superar, é a segunda parte ali, falhas pessoais. Nós pisamos nos calos uns dos outros, não tem como. É impossível alguém viver um punhado de anos em comunidade e não incomodar um ao outro. Isso funciona na família, isso funciona na igreja, isso funciona no ambiente de trabalho, aonde quer que esteja. Até um time de futebol, o pessoal está sendo pago, muitas vezes muito bem pago para estar ali, milhões, às vezes tem as tretas e isso acaba atrapalhando o desempenho, etc. E cabe, no caso ao treinador, né, ao líder, solucionar isso. Enfim, você não tem como ter pessoas convivendo e não ter esse problema. Uma bela ilustração para isso é o filme Náufrago, que nem eram 2 pessoas, era uma pessoa e uma bola de vôlei, e o camarada conseguiu criar treta com a bola de vôlei, né? Ele assistiu o Náufrago, um filme maravilhoso com Tom Hanks, e aí ele está lá ilhado nessa ilha e tem uma bola, e a bola é da marca Wilson, é uma marca de produto esportivo, né? E ele conversa com o Wilson o tempo todo, tá pirando, né? E quando o Wilson se perde, ele se desespera. Mas ele briga.
porque ele acha que o Wilson está cobrando dele, que faça dele, parece até um casal velho brigando, né, com coisas pequenas. Nós somos assim. E Paulo vai tratar aqui, meus irmãos, uma questão muito séria, porque as diferenças sociais são graves para a época, ainda mais para hoje também, e os problemas pessoais são sérios entre Filemon e Onésimo, que é a razão dessa carta ter sido escrita, ok? Muito bem. Quais são os nossos objetivos na manhã de hoje? Deixa eu tirar aqui rapidinho o que eu já vi, para meu bolo diminuir e eu não me enrolar. Muito bem. Saber, vamos lá. O amor, compaixão e sacrifício pelos irmãos em Cristo são evidências de uma vida de fato transformada pelo Evangelho e serão atitudes agradáveis para os crentes em Jesus. Então, meus irmãos, tudo que nós temos visto, na verdade, Paulo aconselhando a Filemon a respeito de Onésimo, não pode ser lido, assistido, aprendido como um espectador. A melhor coisa que eu posso fazer, meus irmãos, diante de um texto deste, é pensar o seguinte: eu sou Filemon. Eu sou este homem que tem toda a razão do mundo para estar chateado, toda a razão do mundo para se sentir traído, mas Paulo escreve a ele em uma perspectiva diferente de vida. Paulo escreve a ele, meus irmãos, em um padrão diferente de vida. É muito complicado, irmãos, a gente ver que nem sempre cristãos conseguem manter esse padrão e acabamos imitando aquilo que o mundo faz. Eu já compartilho algumas experiências com os irmãos, mas convivendo neste grupo, eu vejo a mesma boca dizendo: vamos para o nosso dia, Deus abençoe a cada um no seu trabalho, tarará, Deus, 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 abençoa, glória a Deus, aleluia. Passado algum tempo, a mesma pessoa reclama de alguma coisa e diz: e comigo não tem esse negócio de dar outra face não. Mas peraí, não foi o mesmo Deus que ele acabou de pedir a bênção, que ordenou, inclusive nesse texto, irmãos, que a gente está examinando no domingo à noite, que a gente dê a outra face? Então esse evangelho seletivo, esse evangelho de deixa eu ver o que funciona para mim, o que não funciona, não é verdadeiramente o evangelho. Nós precisamos lembrar, irmãos, o evangelho não é apenas a porta pela qual a gente entra. Ele é o caminho que a gente vai andar o resto da vida. Quando nós dizemos que somos evangélicos, não é para ficar repetindo o jargão. Está amarrado. Não. Não é para ficar dando graça e paz do Senhor para dizer que é evangélico, não. Porque às vezes faz isso. Que nem outro dia eu vi uma senhora encontrando a irmã da igreja, eu acredito, né? Oi, irmã, graça e paz e tal, no supermercado. E o menino, dá para no terceiro neném, ele levou um pescotar porque ele saiu bolando. Eu falei, mas não é a mesma pessoa que agora há pouco deu graça e paz para outra ali? A minha torcida, meus irmãos, é que ninguém tivesse percebido a conexão das duas coisas. Porque o comportamento em público, pior ainda, porque quando é privado, já não é ruim, é muito ruim, mas em público trazendo um testemunho, como a gente fala antigamente, para o evangelho. Então, evangélico não é isso. Sermos evangélicos significa que a gente vive pelo evangelho que nos salvou. E esse amor, compaixão, sacrifício, etc., precisam estar evidenciados em nossa vida. Sentir compaixão pelas situações desfavoráveis das pessoas, principalmente daqueles da família da fé, agindo em seu favor. Então, meus irmãos, se a dor do meu irmão não dói em mim, certo? Alguma coisa está muito errada. É claro que existem problemas, dores, dificuldades que as pessoas enfrentam, que são auto-infligidas, né? São causadas pela sua própria tolice, más decisões e assim por diante. Contudo, quem nunca, ainda que a dor do meu irmão seja um tiro no pé, veja bem, meu irmão, isso não significa que você tem uma licença para desligar a sua graça. Porque a minha perspectiva deve ser sempre assim, né?
eu poderia facilmente estar no lugar dele ou dela. Quer seja por um sofrimento outro infligido, mesmo por um sofrimento auto-infligido. Então, fulano está colhendo o que plantou, e plantou mal. É ruim, sem dúvida nenhuma. Você, inclusive, meu irmão, pode ser uma voz de verdade, de confrontação, recheado e embrulhado em graça, pode. Isso aconteceu porque você não respeitou aquilo que você deveria fazer. Não é verdade? Certo. Mas vamos agora buscar Deus para como é que a gente resolve isso? Verdade, graça. Não é ficar apenas como a motinho do desenho da década de 80. E acabou. Não. Você relembra a pessoa que ela causou isso a si mesma, mas você oferece graça e você tem compaixão pela situação da pessoa. A palavra compaixão na Bíblia, irmãos, ela tem a ver com as entranhas. Tá vendo que é interessante, né? A gente foca tanto no coração, e nem coração, nem entranhas são na verdade, a intenção aqui, mas é aquela sensação que você tem no estômago, de aflição, diante daquilo que está acontecendo. O coração palpita também, mas no mundo antigo eles falavam muito em entranhas. E finalmente, irmãos, agir, tratando todos com igualdade e, acima de tudo, dando atenção às pessoas que realmente precisam, mesmo quando isso nos custar algo. Parece óbvio, mas não é. Há bastante tempo atrás, lá em São Paulo, irmãos, e outros lugares também, nós temos igrejas étnicas. Em Manaus tem uma igreja étnica, uma igreja coreana. Geralmente são imigrantes, né, que vêm, já são cristãos, e eles se unem, e como o culto é em seu idioma, dificilmente alguém de fora entra ou participa, até que eles comecem a ter um culto em português. Não sei quem já conheceu uma igreja assim. Lá em São Paulo tem igreja de alemães, tem igreja de letos, tem igreja de lituanos. A Letônia, a Lituânia fica lá em cima, na parte mais em cima, entre a Alemanha, indo já para a Rússia, para quem não gostava muito de geografia. Está por ali, né? E eles todos vieram em levas, fugindo da Primeira e da Segunda Guerra e da perseguição, né? Enfim. Eu quando conheci essa história, meus irmãos, eu caí para trás, sinceramente. Essa igreja étnica, que eu prefiro não falar qual é, está localizada ao lado de uma favela. Peraí, desculpa, não pode mais chamar de favela. Comunidade. A gente devia trocar o nome da nossa igreja de Favela Batista Videira, só para, né? Ninguém está usando o nome mesmo. Essas coisas de politicamente correto dão urticária. Ela estava do lado de uma favela, e aí, numa reunião em português, a vizinha se converteu, uma moradora se converteu, né? E ela começou a vir ao culto. A igreja já tinha cultos em português, mas, gente, todo mundo, sabe, todo mundo igualzinho, mesma etnia. Se a igreja em questão que eu estou falando era de negros, era todo mundo negro; se era de louros, era todo mundo loiro; se era de oriental, era todo mundo oriental. Eu prefiro não falar etnia, para você não criar uma birra aí desnecessária, porque são casos isolados, mas aconteceu. E aí, depois da segunda visita dessa nova convertida, as pessoas se aproximaram e perguntaram quem ela era, enfim, como estava lá, tinha chegado, ela falou: eu ouvi a palavra há 2 ou 3 cultos atrás, e eu quero Jesus na minha vida. Sabe o que eles fizeram? Eles tinham uma congregação num bairro distante, uma congregação normal, uma igreja mista, né? Uma igreja heterogênea como a nossa. Eles aconselharam a irmã para congregar lá. Rapaz, isso causou uma revolta. Isso faz 30 anos, mas eu nunca esqueci isso. Uma revolta. Por quê? O que está escrito no nosso terceiro ali? Tratar todos com igualdade. É impraticável, meus irmãos, alguém dizer: você não pode ficar aqui porque você não é da nossa etnia, raça, se não quiser usar. Você tem que ir para outro lugar. Ou mesmo que diga com gentileza: é melhor que... Você vai se sentir melhor perto do pessoal igual a você? Né? Infelizmente, irmãos, acontece isso às vezes no reino de Deus, e a gente tem que ficar atento para esse tipo de distorção. Bem, nós vamos voar aqui em uma revisão, tá?
das lições que já tivemos em Filemon, ok? Revisão da lição número 2. Vamos lá, Filemon 1-3. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então nós vimos o seguinte, irmãos, essa lição número 2. Prisioneiros de Cristo, que recebem auxílio dos irmãos e que possuem companheiros na luta pelo Evangelho. Paulo começa a mostrar como esses estão aí, são na prática prisioneiros como eles, porque nós somos prisioneiros de Cristo, e não, no caso deles, do Império Romano. E vimos também como eles eram abençoados por Deus, gastando aí no versículo 3, em cima de graça e paz, que eram elementos interessantes da junção de uma saudação bem gentia, ok? Graça, com uma saudação bem judaica, que é paz, ou shalom, certo? Nós vimos isso naquela lição. Eu falei, é um sobrevoo, porque quem quer os detalhes, temos aí tudinho gravado. Bem, revisão da lição número 3, versículo 4-7. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar de sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Então, nessa introdução, de 4-7, o foco é Filemon, ok? E a relação de Paulo com ele. Aprendemos, agradecendo a Deus por suas virtudes cristãs, no caso, obviamente, de Filemon, a virtude do amor para com todos os irmãos e a virtude da fé no Senhor Jesus. Interessante, dois dos três elementos que Paulo sempre cita para determinar a saúde, geralmente de uma igreja, mas aqui de uma vida, ok? Amor, fé, quem falta aqui? E esperança, muito bem, alguém sussurrou aí meio temerosamente, salvando a pátria. É o que você vê em 1 Coríntios capítulo 13, né? É o que você vê na análise das igrejas, quando Paulo vai falar do amor de vocês, da fé operante, e aí quando fala da esperança, no caso de Tessalonicenses, ele corrige alguns problemas, porque a esperança é a volta de Cristo, a esperança da nossa vida, da vida eterna, a esperança, a certeza da vida eterna. Número 2, agradecendo a Deus por seu bom testemunho, pois o bom testemunho gera alegria e conforto no coração, e o bom testemunho reanima o coração. Como devia ser fantástico para Paulo ouvir, né, daqueles que o visitavam de Colossos, sobre o irmão Filemon. Não, Filemon é o cara. Filemon é pau para toda obra. É o cara que alguém está precisando, ele está lá, né? O pastor pode viajar tranquilamente porque ele segura as pontas. Filemon só era elogiado para Paulo, e isso trazia para ele alegria e conforto no coração. E aí, meus irmãos, semana passada, 8-14, por isso mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Então, semana passada, irmãos, a gente viu na lição 4 o seguinte. Próximo slide, pode passar, que eu tive que desmembrar por causa do tamanho do texto. Intercedam com diligência, não autoritarismo, em nome do amor, visando a restauração de relacionamentos. Ele está se referindo a esse equilíbrio que Paulo fala. A gente precisa lembrar, nós estamos falando aqui, primeiro, de um apóstolo, segundo, do pai da fé de Filemon, terceiro, a grande referência da igreja de Colossos. Paulo, meus irmãos, tinha crédito sobrando, certo? Para fazer, inclusive, essa sugestão que ele fala, eu poderia lhe mandar, mas eu estou pedindo. Porque ele manda, várias vezes, irmãos, pode olhar. Eu já não disse que era para vocês não se associarem. Ele não dá uma sugestão para as igrejas, ele dá orientações no imperativo, e não é imperativo suplicativo, imperativo mandativo mesmo, né? Estou criando os termos aqui, porque
além da autoridade apostólica, ele tinha autoridade espiritual sobre aquela igreja. E aí, neste caso, a brandura, se você quiser enxergar aqui, a brandura paulina, né, desse jeito aí, com certeza tem a ver com, sim, o equilíbrio entre a autoridade dele, mas sendo uma questão pessoal, até determinado ponto. Porque veja bem, meus irmãos, é verdade, Paulo está se metendo no relacionamento entre Onésimo e Filemão, mas não é como se não fosse uma questão espiritual também. Então, apesar de ser uma coisa pessoal, há uma questão espiritual, certo? Em relação a esse novo irmão na fé e a perdão que precisa ser ministrado, que aí sim, não cabe nem ao pastor, ou a um líder, nem a um irmão, dizer, eu não vou me meter porque isso é coisa deles. Não, mas peraí, tem pecado envolvido. Qual pecado, pastor? Ué, a falta de perdão não é pecado? E aí que Paulo precisa entrar e tentar resolver a situação, restaurando relacionamentos. E dois intercedem pelos verdadeiramente convertidos. E aí ele fala sobre Onésimo, sendo úteis no serviço aos irmãos, já mostra que ele já estava ajudando, servindo a Paulo ali. E detalhe, né, meus irmãos, com o Filemão ele servia porque ele é escravo, mas já Paulo não tinha obrigação nenhuma. E aí Paulo está testemunhando da mudança na postura de Onésimo, sendo objeto de nossas afeições. As palavras dele são muito carinhosas aqui, e sendo alvo da nossa voluntária bondade, pedindo que Filemão possa ser dessa maneira para com Onésimo, agora que ele o está devolvendo, e ao mesmo tempo para com Paulo. Alguns historiadores, obviamente isso é conjectura, têm bastante convicção de que Onésimo fez um bate-volta. Ele foi, né, com a carta, resolveu a sua situação e brevemente ficou lá e já retornou, porque Filemão entendeu, não, você é mais útil ajudando a Paulo, o ancião, como a gente viu, né? E para terminar, irmãos, as aplicações que vimos na aula passada. O amor deve reger todos os nossos atos, e esse mandato deve começar nos líderes. A autoridade do líder não fica abalada quando este a usa com humildade e amor. Pelo contrário, ela é confirmada e serve de exemplo. A igreja é um corpo no qual todos os irmãos devem ser alvo das afeições e bondade uns dos outros, principalmente aqueles que são novos nessa família. Logo, olhar em favor desses novos irmãos e assisti-los deve ser o testemunho de todo o crente. Então, irmãos, detalhes sobre tudo isso que vimos agora bem rapidamente estão nas lições anteriores, os irmãos podem assistir sem problema nenhum. Hoje, chegamos a número 5, ali está equivocado o título, na verdade já devia ser trocado, Cativos Amados, tá? Esse é o da semana passada. Vamos ler, irmãos, do verso 15 até o verso 22. Vamos lá. 15. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. 16 juntos. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos do Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepara-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Como nós bem sabemos, como já foi explicado várias vezes, esta prisão não é a prisão final de Paulo, a prisão de segunda carta a Timóteo. Essa prisão é que você encontra no final do livro de Atos, e era uma prisão bem mais amena, mas não menos prisão, uma prisão domiciliar, enquanto ele aguardava a audiência com César para ser ali ouvido, ok? Vamos lá, introdução. Os filmes e documentários sobre escravidão sempre nos causam revolta, pois evidenciam quão degradante e polarizada era a relação entre escravos e senhores.
Quem nunca chorou ou desviou os olhos ao assistir a uma cena em que um escravo é punido? Até mesmo aquelas em que não são mostradas as punições físicas, mas apenas as humilhações e desrespeito verbal são motivo de desconforto e reprovação, principalmente se você é um cristão. Por ser a escravidão algo presente na história passada de praticamente todos os povos, nem sempre esse espanto foi comum. A polarização era algo normal. Agora, em um cenário assim, imagine um escravo ser aceito na família do seu senhor. Então, nossa lição, meus irmãos, nos relembra mais uma vez que, número um, essa escravidão, não é isso que está aqui, mas eu quero sempre mencionar, não pode ser equiparada ao que aconteceu no Brasil, né, até 1888, e até um pouquinho depois, dependendo da região do Brasil, né? O WhatsApp não chegou igual em tudo quanto é lugar, com certeza, então demorou um pouquinho para isso se espalhar, mas não chega nem perto, ok? Como já explicamos várias vezes, mas não custa explicar, porque alguém pode pegar o bonde andando. A escravidão, irmãos, abrangia a maior parte da população, porque não tinha nenhum tipo de seguridade social. Se você era pobre de maré de si, não tinha como se sustentar, servir na casa de outra pessoa era a única maneira de você sobreviver. Já reparou, meus irmãos, que quando você vê na Bíblia, no Novo Testamento, gente pedindo coisas nas ruas, quem são eles? Cegos, coxos, aleijados. Gente que não tem como trabalhar. Você não vê na Bíblia, no Novo Testamento, gente pedindo na rua se podia trabalhar para ele. Simplesmente encontrava, de alguma maneira, eu não sei se tinha uma agência, eu não sei se ele procurava o mercado, eu não sei como funcionava, mas de alguma forma ele acabava na casa de alguém. Fora o fato, já mencionado também em outras lições, daqueles que eram conquistados, povos que eram conquistados e não se submetiam. Então, especialmente seus homens eram escravizados. Então, irmãos, a história moderna quer colocar na sua cabeça o homem branco inventou a escravidão. Isso não é verdade. É só você estudar a história. É mais interessante, a professora de história perpetuando essa mentira. E eu já ouvi. Ok? Isso é completamente mentira. Orientais tiveram escravos, negros tiveram escravos, não tão negros assim no norte da África tiveram escravos. Todos os povos, inclusive brancos da Europa, foram escravizados. A palavra inglesa para escravo, slave, sabe do que vem? De eslavo. Loirinho do olho azul foi escravizado pelos povos do norte da África, que eram o quê? Pele escura. Então, essa narrativa, meus irmãos, enfim, chata, né? Mas continua. E ninguém está dizendo que em qualquer momento da história a escravidão não foi lamentável. O que nós precisamos separar, meus irmãos, é que a igreja não foi instituída no primeiro século por Cristo para ser justiceira social. Ok? Se você vê uma injustiça, por favor, se envolva. Pequeno ou grande, se você está ao seu alcance, se envolva. Se pelo menos uma pessoa que eu conheço estivesse se envolvendo com uma das maiores injustiças que estão acontecendo no Brasil, em vez de ser um evangélico figurativo, talvez não estivesse acontecendo. Quem entendeu, já entendeu. Quem não entendeu, me pergunta depois. Está lá. Isso é para nada. Absolutamente nada. E é cristão. E está assistindo de palco a justiça se estabeleceu no nosso país. Então, o cristão tem que se envolver na justiça. Aliás, como já falamos também, foram os cristãos que estavam por trás do fim do tráfico escravo moderno. Não só de negros, mas de qualquer um. Porque os maiores transportadores de escravos eram os ingleses. Perdiam em muito para os portugueses e outros. E aí, Wilberforce, entre outros, foram os responsáveis por baixar a lei e acabar com o tráfico escravo e combater que outros países também não fizessem. Isso eles não fazem, não falam na federal, né? De jeito nenhum. Isso aí eles deixam de fora porque não atende à narrativa. Outra coisa importante aqui, meus irmãos, é entendermos que naquela época, ou você era uma coisa ou você era outra. A polarização é o que acontecia sim, porque a construção social era feita dessa maneira. Mas continuando, que carta emocionante é essa enviada por Paulo ao rico senhor de escravos Filemon, convertido a Cristo por seu ministério? Aí está o versículo 1 e o 19. Mas não foi à toa que Albert Barnes a chamou de, aspas, uma brilhante e bela gema no tesouro dos livros inspirados. Aqui vemos um objeto, olha as aspas. Por que ele está falando objeto, irmãos?
porque o ser humano escravizado naquela época era uma mercadoria, como sempre foi, ok? Osés foi comprar sua esposa em um mercado de escravos. As pessoas eram vendidas, literalmente. Então aqui não tem nenhuma novidade histórica para a gente. Essa é a ênfase que a lição está dando. Um objeto sendo premiado com um posto de igual ao seu senhor. E é mais do que alguém poderia sequer imaginar, quanto mais validar. Mas é exatamente essa loucura para os sábios que vemos exposta nas Escrituras. Um exemplo extraordinário do que é o Evangelho e do que é a Igreja de Cristo. Para você entender o que ele está dizendo aqui, meus irmãos. Então, eu acabei de me converter, certo? Eu sou uma pessoa livre, rica talvez, eu tenho vários, se a palavra lhe incomoda, então, servos da minha casa, ok. Aí eu chego, e cá está o Tiago, que é escravo, servo na casa do Wagner. Eu conheço o Wagner, eu já tive vários jantares, a gente já teve lá na casa dele. Aí eu chego na igreja, na reunião, e eu dou de cara com o Tiago. Você precisa entender, meus irmãos, o choque cultural que isso aqui era, tá? Ninguém chegava na reunião da igreja assim, você aqui, que bênção. Não. Muita gente, eu tenho certeza absoluta, meus irmãos, muita gente tem que ser chamada pela liderança da igreja e dizer assim, você está entendendo que nós somos diferentes? Você está entendendo que isso aqui é completamente diferente do que você está acostumado? E vou mais adiante. Eu não sei, meus irmãos, quais organizações haviam na igreja primitiva, né? Hoje a gente inventa todo tipo de organização, né? União disso, união daquilo, né? Sociedade disso, sociedade daquilo. Mas já pensou? Nós precisamos aqui de uns irmãos para começarmos um ministério X. Aí eu me voluntario. Aí logo depois de mim se voluntaria o Tiago. Aí o pastor da igreja diz assim, e o irmão Tiago vai liderar o ministério. Eu falei, como é que é? Mas ontem à noite ele estava na casa do Wagner comigo, servindo vinho na minha taça. Agora ele vai me liderar? Esse choque cultural que estilhaçou, meus irmãos, a maneira de pensar da sociedade que o Evangelho fez. E detalhe, e deve continuar fazendo. Na minha igreja no Rio, eu me lembrei agora desse exemplo, obviamente, irmãos, não é escravo, mas nós já tivemos funcionários liderando seus patrões. E, claro, irmãos, ninguém estranhou, mas essa é a beleza do Evangelho, porque não há o que estranhar mesmo. Se aquele patrão tivesse nariz empinado, dizendo assim, como assim, se ele trabalha para mim? Não. Ele trabalha para você, ele trabalha na empresa que você tem, o resto é o resto, aqui somos todos iguais. É muito daquilo que a gente vai ver hoje, irmãos. Então vamos começar, versículos 15 a 17. Número 1, possuindo todos o mesmo valor, que é o que a gente está tratando aqui, né? Duas vidas economicamente bem diferentes. De um lado, Filemon, um rico senhor de escravos, que, ao que tudo indica, era esposo de Áfia e pai de Arquipo de Colossos, cidade da Ásia Menor, próxima de Laodiceia e Hierápolis. Do outro, o escravo fugitivo Onésimo, que trabalhara para esse senhor. Não possuía recursos deste mundo e detalhe muito certo, provavelmente não possuía família. Por que ele está dizendo provavelmente não possuía família? Porque senão ele não teria ido embora. Não teria deixado sua família para trás. Porque o normal, irmãos, era que toda a família passasse a ficar debaixo daquele senhor, né, de escravos para poder sobreviver, poder comer, né? Então não tinha família. Ambos foram alcançados pelo Evangelho de Cristo, demonstrando assim que Deus os vê com o mesmo valor, independente da classe social, da família, da inteligência e da formação acadêmica. Pois todos nós, olha o texto de Tito 3, irmãos, houve tempo vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Mas quando a parte de Deus, nosso Salvador, se manifestar a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros. Que texto maravilhoso. E ele começa como, irmãos? Houve tempo, éramos, todos nós. O que o Evangelho enxerga, meus irmãos, não é condição financeira, conhecimento acadêmico, enfim. Ele enxerga pecadores. Só existe uma classe
a ser salva no mundo? Pecadores. E é muito interessante, meus irmãos, como a gente cria essas coisas, né? Tem esses vídeos, às vezes, quando o pessoal coloca na internet, onde crianças brincam juntas, né? E sempre tem alguém que comenta, especialmente quando são crianças bem diferentes entre si, de etnias, de raças diferentes, e aí alguém comenta uma coisa muito certa, né? Ninguém nasce preconceituoso. As pessoas aprendem, não é verdade? Ninguém nasce preconceituoso, as pessoas aprendem a ser racista, a ser preconceituoso, ao que quer que seja, ou ao que quer que invente, né, de assim o ser. Interessante, meus irmãos, que o Evangelho devolve-nos, ou pretende devolver-nos, nesse sentido, a inocência de uma criança, de não ver absolutamente nenhuma diferença entre um ou outro. Agora a gente tem que ser muito sensível aqui, irmãos, porque às vezes a gente acha, né, é verdade, esses racistas e tal, mas preconceito, ele vai muito além do que apenas cor de pele. Às vezes nós temos preconceito contra temperamentos, personalidades. Tem aquele seu colega do seu trabalho que ninguém gosta, inclusive você? Porque a parte problemática dessa frase é o inclusive você. Ou da escola. Tem aquele cara que só vive isolado, que ninguém conversa com ele. Inclusive você. Falar do Evangelho para quem é bonitinho, cheiroso, gosta de você, né, e só vive jogando confete na sua cabeça, nem sempre é fácil, mas é bem mais fácil. Difícil é atrás, né, do que está ostracionado por algum motivo. Talvez você esteja racionalizando assim, pastor, mas tu não conhece fulano, ele é chato pra caramba. Ele tirou doutorado em chatice. Na fila da chatice ele entrou 10 vezes. E você está, né, se justificando do porquê, tal como todo mundo, você não se aproxima do fulano. Pastor, você não tem ideia. A gente chega e diz, oi, tudo bem? Ele fala 30 minutos sobre a sua semana. Tem gente que é chata assim, meus irmãos. Você já parou para pensar que pode ser porque ele passou um fim de semana sem ninguém? Uma pessoa que não tem absolutamente ninguém para dizer, assim está a minha vida, assim foi a minha vida, foi isso que eu fiz esse fim de semana? Tem gente inadequada, tem gente que cruza assunto que não tem nada a ver, quer falar sobre o furúnculo que tirou do seu gato nesse fim de semana, você... Ou qualquer outra coisa que você diz, o que eu tenho a ver com isso? Ponto. É que eu tenho certeza absoluta que existe alguém que pensa a mesma coisa sobre você. Talvez não na intensidade que você pensa sobre esse elemento aí. Mas você está sobre a ilusão de que você é o Mr. Simpatia do mundo. É muita viagem, não é não? Tem alguém, né, lá no corredor do trabalho, tá vendo, lá vem você, alguém assim. Já acha uma porta para se meter, porque você está vindo lá. Vocêzinho, você. Pastor, não, a minha mãe disse que eu sou adorável. É porque ela estava querendo que você saísse de casa, entendeu? Eu não podia vender um pacote de todo, né? Eu tinha que dizer, não, meu filho é maravilhoso, toma aqui, minha nora, leva. Brincadeiras à parte, meus irmãos, somos todos pecadores e ministrar graça na vida das pessoas é mistério para todos nós. Então, possuindo todos o mesmo valor, 1.1, debaixo da providência e controle divino. Verso 15, meus irmãos, é bem interessante. Deus, na sua providência, controla os acontecimentos, fazendo com que Onésimo, o escravo fugitivo, fosse capturado e preso junto a Paulo. E o apóstolo aproveita a oportunidade para falar-lhe do Evangelho. Como resultado, o escravo é convertido a Cristo. O apóstolo também foi o mediador entre Onésimo e Filemão para quitar o débito entre eles. E até pede para que a dívida de Onésimo fosse colocada na sua conta. Restava agora Onésimo voltar ao seu senhor e se apresentar. Vai lembrar que o Evangelho não alforria o escravo fugitivo e convertido dos seus deveres perante o seu senhor, mas os aproxima. E a providência divina em usar Paulo foi fundamental para o retorno de Onésimo. Duas coisas a destacar aqui, meus irmãos.
Primeiro, providência, e segundo, a questão das responsabilidades pessoais. É impressionante, meus irmãos, e está com letra maiúscula, providência de propósito, certo? A providência, irmãos, é algo tão fabuloso que, ao chegar nos Estados Unidos, alguns imigrantes, né, peregrinos lá, eles literalmente batizaram o lugar onde eles moravam de Providence, de providência, porque as coisas simplesmente aconteciam, entre aspas, né, por coincidência, aquilo nós chamamos de Jesuscidência. E quando as coisas começam a se encaixar, meus irmãos, acredite, né, você não tem ao acaso para agradecer, como a música, né, da década de 90, sei lá. Não, é a providência de Deus conduzindo as coisas da sua vida. Por que isso é importante para nós, meus irmãos? Ela traz para nós, ou deve trazer, descanso, relaxamento. Se algo ainda não aconteceu, não deu certo como você esperava, Deus não dormiu, Deus não está ocupado. Olha, eu estava tão ocupado, não pude lembrar daquilo que você estava precisando. Não é assim. As coisas estão em movimento, estão acontecendo. A nossa dificuldade é esperar pelo tempo de Deus, para que a providência de Deus se encaixe e resolva aquilo que precisa ser resolvido. E a outra coisa desse parágrafo, meus irmãos, importante destacar, é a questão da responsabilidade. Deixa eu ilustrar com uma coisa que aconteceu há muitos anos atrás lá no Rio. Esse irmão se converteu e ele era traficante de drogas, né? O nome dele, não sei aquele pessoal que vai fazer campanha, né? Fulano da frutaria, Beltrano da Cefaz, ele coloca assim, né, para a pessoa saber que ele, sei lá. Ainda tem o pior, a pessoa, cara, né? Tiago da Videira, não faça. Por favor. Esse camarada, o nome de campanha dele era Toninho do Pó. Ruim, né? Tá, e ele se converteu, a conversão dele é muito bonita, não mantém um tempo aqui. Só que tem um problema, meus irmãos, ele tinha mandato de prisão pendente e uma ficha criminal que... Lembra daquele papel contínuo que tem na impressão matricial? Que era... aquele que via se destacava? Essa é a ficha dele. E aí, o pastor falou para ele, olha, a próxima coisa que você precisa fazer na sua vida é se entregar. Procurar as autoridades, vai lá se não me engano, acho que era a 29ª DP, e se identificar e tudo mais, né? E ele foi, e ele o fez. Eu vou encurtar a história, meus irmãos. Deus fez um milagre tão grande que ele foi dispensado e não cumpriu um dia, mas ele não roubou, ele não trapaceou o processo, ele não subornou ninguém, ele não fez nada. Deus fez um milagre, mas ele fez o que ele tinha que fazer. Ele foi lá, eu sou fulano de tal. O cara do balcão da frente não acreditou no que estava ouvindo. Por quê, irmãos? A conversão, ela não apaga as nossas responsabilidades. Inclusive, no caso de Onésimo, ele era ladrão. Ele tinha roubado o seu senhor quando fugiu. Então, ele tinha algo a resolver de qualquer maneira. Então, é importante a gente destacar isso até quando lidarmos no evangelismo com pessoas que tenham situações a tratar antes, né? Para terminar, nós vamos o 1.1 aqui, a gente seguir para o nosso intervalo. Ao fugir do seu senhor, Onésimo encontra a liberdade, mas logo é preso. O que poderiam chamar de destino, acaso, né? Era, na verdade, a providência de Deus para que ele encontrasse Paulo, ouvisse o evangelho e fosse salvo. Não foge do controle de Deus. Nada foge do controle de Deus. Ele é soberano na criação, na providência, na redenção e no julgamento. Nada acontece sem que o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus dos deuses, deseja que aconteça conforme confessamos o credo niceno. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Isso nos consola, concorda e nos traz paz. Irmãos, eu fico pensando, irmãos, na hora, a gente não sabe exatamente por que Onésimo foi preso, mas quando ele foi preso, ele deve ter pensado assim, rapaz, mas eu não consigo dar uma dentro na vida, né? Impressionante. Não acerto nada, rapaz. Eu consigo fugir de um estado de escravidão e por que eu fui fazer tal coisa? Porque certamente se ele foi preso, ele fez alguma coisa. Talvez ele tentou roubar de novo, né? Funcionou na casa de Filemão, deixou tentar de novo, foi preso e lá estava ele, né? Ou, uma vez que ele já ia ser mandado de volta, não era nada grave, porque roubo era algo grave no Império Romano, certo? Dependendo do que for, até crucificação rolava.
mas talvez foi uma briga no mercado, uma coisa que poderia ficar lá um tempinho e depois ser liberado. O ponto é, meus irmãos, ser preso foi a melhor coisa que aconteceu na vida de Onésimo. Será que a gente consegue falar a mesma coisa sobre a última coisa desagradável que aconteceu na nossa vida? Isto, preencho na lacuna, foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Ser demitido foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Ter ficado doente. Quantas pessoas, meus irmãos, conheceram a Cristo por causa de uma enfermidade? Ou qualquer outra dificuldade na sua vida? No momento que a gente encara aquilo lá, isso não é bom não. Mas saber, irmãos, que Deus é todo poderoso, está supervisionando absolutamente tudo. Como aquela história que já contei em anos anteriores da nossa colega de escola, né? Que pedia ao seu pai, colega de seminário, pedia ao seu pai, incrédulo, para ir para o seminário, ano após ano, e ano após ano ele negava, 1, 2, 3, 4, nem sei quantos anos. A palavra dele era assim: eu não criei filha para ser freira. A minha freira está lá atrás, casei com ela. Porque na cabecinha dele, o nosso seminário e seminário católico era a mesma coisa. Ele não entendia a diferença. E ela explicava: pai, não tem nada a ver, é uma faculdade, só que interna e tal. E ele não deixava. Um ano, finalmente, ele deixou. E a nossa colega disse: olha, se eu disser que eu tinha a melhor atitude do mundo e ficava morta de alegria quando ele me dizia não, eu estaria mentindo. Eu questionava a Deus, eu ficava chateado, eu não gostava do que estava chateada, do que estava acontecendo. Mas um dia ela foi. Na turma que eu comecei, ela chegou. E ela contou a história, né? Dali para o final do ano, ela estava noiva do filho do diretor da escola, com quem hoje ela tem 4 filhos. Providência. Aprendamos, meus irmãos, a adorar a Deus do lado de cá de uma porta fechada. Ele sabe mais. 5 minutos de intervalo. Ok, meus irmãos, voltando aqui, nós somos do 1, agora 1.2, ok? Possuindo todos o mesmo valor, sendo preciosos aos irmãos, verso 16. A conversão de Filemon e depois a de Onésimo é uma prova clara do que o cristianismo fez e faz com a escravidão. O que? Transforma senhores e escravos em preciosos irmãos. John Nilsson fez a seguinte observação: Paulo não ataca a escravidão diretamente. Ele não aconselha rebelião ou desafio à lei e ordem prevalecentes. Ao contrário, aconselha obediência ao governo. O que o apóstolo faz é elevar o assunto ao nível espiritual sublime. Ele soluciona a questão escravista não por compulsão, mas por redenção. Paulo mostra que o escravo crente é tão verdadeiramente irmão cristão e está tão realmente em Cristo quanto o Senhor crente. Todos os cristãos estão igualmente em Cristo e, portanto, são membros do corpo de Cristo. Questão de horário, meus irmãos. Nós não vamos ler cada um desses textos, eu creio que você leu quando estudou a lição em casa. Mas esse é o ponto, irmãos, que a gente precisa sempre destacar no Novo Testamento. Nós não vemos a igreja se transformando em uma ONG. Não importa qual seja o problema. Existiam problemas sociais no primeiro século? Claro, sempre existiram, em todo o tempo. O que a gente sempre insiste, meus irmãos, é que, número 1, o Evangelho tem que revolucionar ou redimir, se você preferir, as relações que acontecem nas relações de poder que acontecem, tem que mudar alguma coisa. Não pode ser do mesmo jeito. Então, por exemplo, vamos para os dias de hoje, ok? Certo, graças a Deus, no Brasil, pelo menos até que a gente possa saber, a não ser lugares muito escondidos e longe dos olhos da lei, não há mais escravidão. Ainda há, em muitos lugares do mundo, acredite, não é muito falado, mas ainda há. Inclusive, nós temos um missionário que eu sigo no Instagram, que ele junta dinheiro no Brasil para comprar a liberdade de irmãos lá no Paquistão e na Índia. Já assistiram isso? É algo tremendo. Gente que é escrava, especialmente fábricas de fabricar tijolo, há gerações. Como é que eles mantêm esse pessoal escravo? Dívida. Eles nunca vão ganhar o suficiente para se libertar. Porque se ganha 1.000, deve 2. Porque, obviamente, uma refeição ele cobra muito mais caro a pessoa. Aí ele, quanto é que vai para pagar a liberdade dessa família? É $5.000. Aí ele junta dinheiro no Brasil, grava o vídeo mostrando, e aí paga, e aí ele escreve, irmãos, interessante isso, né? Ele escreve em cima da dívida, porque eles anotam tudinho do que o cara está devendo para mostrar. Olha, ele está devendo mesmo aqui. Então ele risca assim de vermelho e escreve Tetelestai. Alguém lembra?
está consumado, que é o está pago, né? Em bom grego, koiné da época. E aí aquela família nem acredita. Ah, pastor, mas vão viver de que agora? Viviam da escravidão o tempo todo. Ele compra para essas famílias um rickshaw, né? Na verdade, na Índia chama de tuk-tuk. É um carrinho motorizado para transportar uma, duas pessoas, que por ser de dois tempos, faz tuk-tuk, tuk-tuk, o motor. Então todo mundo chama de tuk-tuk. Então ele dá um tuk-tuk para o pai de família, né, com um carrinho coberto assim, com um motorzinho, né, uma motinho, para poder se sustentar agora. Pacote completo. Tá vendo? É isso que eu digo, meus irmãos. A gente deve se envolver, né? Com certeza. Posso até montar um vídeo depois no grupo da igreja. Ele coloca lá o Pix, se você achar segurança para participar. Eu não vi nada obscuro até o momento. O que a gente não pode, irmãos, é transformar a igreja em ONG. A igreja tem uma missão clara. Igreja tem uma questão clara. O cristão, o indivíduo que não se envolve com o problema, com a dor, com a fome do outro, alguma coisa está errada. Essa é a diferença. Mas a gente gosta o quê? De terceirizar. Pastor, a nossa igreja deveria... Quando a pessoa vê assim, eu digo assim, tá bom, pode começar. Não, é que eu não tenho esse chamado. Tem chamado para jogar a peteca para os outros, né? Mas para fazer, não. Então, não é a nossa igreja que deveria fazer, eu deveria fazer. Dentro da minha possibilidade. Certo? E, obviamente, é muito maior do que aquele que está em necessidade. Ainda no ponto 1.2, irmãos. Filemão deveria perdoar aquele a quem Deus havia perdoado, não levando em conta seu delito, não castigando, nem punindo, mas lembrando que Cristo já havia sido castigado na cruz por ele também. Devia recebê-lo, diz o texto, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo. Verso 16. Para aquela época, isso é extremamente revolucionário. Um escravo fugitivo que deveria ser punido até com a morte, agora fazer parte da mesma comunidade que o seu Senhor, como irmão. A posição de convertidos é de máxima importância porque derruba todas as barreiras e transforma todos em irmãos preciosos. Eu fico pensando, irmãos, os conhecidos, os vizinhos, a elite de Colossos que conhecia Filemão. Como é que é a história? Se você fizer isso, meu amigo, os nossos escravos vão tudo achar que está de qualquer jeito, está de bolo. É muito fácil pensarmos, irmãos, que Filemão foi pressionado pelos seus pares a não fazer o que Paulo está falando aqui. A agir como a norma, que era punir ou, dependendo da aplicação que ele quisesse, até mesmo prisão ou morte. Mas ele não faz nada disso. Por quê? Porque o Evangelho, né, muda a nossa categoria de meros relações humanas para irmãos em Cristo. Muito bem. Partindo agora, irmãos, para o versículo 18 até o final, recebidos na família de Deus. O Evangelho transforma as pessoas. Um escravo, antes fugitivo e ladrão, agora é honesto. Um inútil, agora é útil aos irmãos, cooperador e membro da igreja, que inclusive é um trocadilho com o nome de Onésimo. Wiersbe diz que isso é uma ilustração do que Jesus Cristo fez por nós, os que cremos nele. O povo de Deus é identificado de tal modo com Jesus Cristo, que ele nos recebe da mesma forma como recebe seu Filho. Somos aceitos no amado, Efésios 1:6, investidos com sua justiça, 2 Coríntios 5:21. Por certo, não podemos nos aproximar de Deus por algum mérito próprio, mas Deus nos recebe quando chegamos a Ele, em Cristo. O termo receber em Filemão 17 significa receber no seu ciclo familiar. Quão maravilhoso é um pecador perdido ser aceito na família de Deus. Irmãos, naquela cidade, naquela família, naquela igreja, com certeza, esta nova relação entre Filemão e Onésimo causou um tremendo impacto. Agora, meus irmãos, não é apenas do lado de Filemão. Onésimo, como Paulo mesmo descreve, agora é outra pessoa. Ele mudou a sua postura. Você deve estar pensando assim, pastor, quantos anos ele ficou com Paulo ali? Eu pensei isso também, irmãos. A questão, queridos, é assim, quando nós nos convertemos, é óbvio que a transformação não é total, porque senão não haveria o quê? Processo de santificação, ok? Há questões que são mais profundas, há questões que são mais enraizadas na sua vida, na sua psique, que precisa às vezes inclusive de maior acompanhamento, aconselhamento bíblico para tanto.
Porém, entretanto, todavia, uma verdadeira conversão, sim, produz mudanças imediatas. Como eu disse, não totais, mas naquilo que é óbvio, ululante, certo? Aquilo que até o mais incrédulo dos incrédulos sabe que é ruim. Por que ele se converteu? Porque o peso da culpa do que ele faz, obra do Espírito, já o levara àquele estado. A conversão é o cair da beira, né? Ele já está indo em direção à mudança, não é possível ainda, não há novo nascimento, mas com o novo nascimento agora ele quer, eu fazia assim, eu era assado. Por isso eu posso afirmar categoricamente, eu assisti essa semana eu assisti um testemunho e um testemunho, ok? No testemunho, o cara fala assim, esse aqui em cima sou eu. Em cima tinha uma mulher lindíssima, o único problema é que era ele. Uma tonelada de maquiagem, com certeza bastante hormônio. Rapaz, o cabra virou uma mulher bonita, pelo menos o rosto, né? O rosto, só estava o rosto. E agora estava ele, que você não dava nunca que era a mesma pessoa, né? Provavelmente já se passou algum tempo, já saiu praticamente todo o hormônio do seu corpo feminino, barba já cresceu, cabelo e tal, voz normal, nenhum trejeito. Entendo que eu estou seu testemunho muito bonito, né? Claro que nos comentários a maior parte era de irmãos glorificando a Deus e tal, mas lá veio o pessoal dizendo o contrário, né? Que jogou sua vida fora, você voltou para o armário, foi o que a pessoa disse, né? Quase que eu falei para ele, se o armário dá para Nárnia, entra, né? Aí é bom, vai acabar lá encontrando o Aslan, está tudo ótimo. Aí eu assisti o outro, que não posso chamar de testemunho, sem testemunho, abro aspas, nunca me senti tão perto de Deus como quando beijei uma mulher pela primeira vez. Aspas, disse ela. Eu falei, eu não devo ter ouvido direito. Está em inglês, acho que eu desaprendi inglês. Deixa eu ouvir de novo. Não, ela estava dizendo isso. Então, meus irmãos, eu não posso garantir a vocês que esse irmão aqui é verdadeiramente convertido, porque eu não tenho um convertiômetro. Olha, esse cara se converteu mesmo. Eu não sei. Os frutos apontam que sim. Transformação, mudança. A dor que ele passou para colocar seios, ele se dispôs a passar de novo para remover e voltar ao seu corpo normal. Deste lado, eu posso afirmar categoricamente que nunca houve uma conversão. E levo o cartório assim embaixo. Então, quando a gente se converte, meus irmãos, coisas imediatas começam a acontecer. Eu já vi gente aqui falar de seus filhos, como começou a perceber mudanças em pouco tempo. Crianças mudando, ou pré-adolescente, ou adolescente, que antes era de uma maneira, você começa a perceber a mudança. Respondiam prontamente, e agora a pessoa pensa, tá bom papai, tá bom mamãe. Isso é o que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. Então, com certeza, a mesma coisa se observou na vida de Filemon, na vida de Onésimo, e obviamente com o tempo, como é com todos nós, irmãos, a obra da santificação se perpetuou na vida dele. Não é tudo feito de uma vez só. 2.1, irmãos, verso 18. Para perdoar uns aos outros. A lei que dizia respeito aos escravos fugitivos no tempo de Onésimo era dura e cruel. Olha aí. A escravidão era parte integral do mundo antigo. Toda a sociedade estava edificada sobre ela. No Império Romano havia mais de 60 milhões de escravos no primeiro século. O que ele quer dizer, irmãos, que toda a sociedade estava edificada sobre ela? Então, eu ganhei uma herança, tá? Ganhei ali 60 mil denários, ok? Estou rico e tal, mas eu quero investir, empreender para poder esse dinheiro, né, tal, certo? Não era o costume da época, temos vaga, não era assim que funcionava, irmãos. O que a pessoa fazia com 60 mil dinheiros lá que tivesse, que não importava? Ele ia lá no mercado e comprava 1, 2, 3, 4 e trazia para trabalhar para ele. Pastor, isso é uma justiça. Quando inventar a máquina do tempo, você vai e faz um banner e faz a sua revolução no primeiro século. Mas era assim.
Não tem como a gente querer mesmo reinventar, reler a história, como ela funcionava. Ok? O Ministério do Trabalho, não tem Ministério do Trabalho, mas não tem INSS. A gente tem que lembrar, irmãos, esse é um outro, parece até um universo paralelo, né? Multiverso, é outra situação da história. Não é nada que você está apegado aqui, né? Você pode pegar e colocar naquela época. Então, repito, toda a sociedade está edificada sobre a escravidão, tá? Continuando, no Império Romano havia mais de 60 milhões de escravos no primeiro século, olha isso, é a maior parte da população. A sociedade vivia sob forte tensão e medo de uma rebelião desses escravos, por serem eles maioria absoluta. Ainda bem que eles não tinham sindicatos, senão estavam roubados, né? Por essa razão, sobretudo, os escravos eram extremamente oprimidos. Sempre que o escravo se mostrava rebelde, era imediatamente eliminado. Quando conseguia escapar ao ser capturado, era marcado com ferro em brasa na testa, com um F de fugitivo. Obviamente não era F de fugitivo, porque nós estamos falando de grego, tá? Ou latim, mas você entendeu o ponto, né? E seu senhor podia castigá-lo até a morte ou crucificá-lo sumariamente. Comentário de William Barclay. Está vendo, irmãos? A coisa não era brincadeira. Então, com certeza, Onésimo está morrendo de medo de voltar. Ele estava no conflito da convicção do Espírito Santo de que ele tinha que resolver o seu passado, mas o que poderia lhe esperar. Então, Paulo com certeza diz para ele: espera aí, agora você está numa família diferente. Agora você está em um grupo diferente. Deixa comigo que eu vou escrever aqui um bilhetinho para você poder levar e entregar para Filemão. Mas essa era, irmãos, a situação naquela época. Filemão, o rico senhor de escravos, foi convertido através do ministério de Paulo. E perdoado por Cristo, agora tinha a oportunidade de ver o Evangelho perdoando e recebendo seu escravo fugitivo sem amargura, sem intriga e sem vingança. Agora como irmão na fé e não como a lei exigia para o escravo fujão. Como cristãos que somos, devemos perdoar sempre, independente do mal que nos fizeram, assim como Cristo nos perdoou. Então, meus irmãos, o que Paulo estava, entre aspas, pedindo de Filemão, não era absolutamente nada fora daquilo que o Evangelho fala. O perdão não tem cláusulas de exceção. Perdoe-se como Deus em Cristo os perdoou, Colossenses 3. A não ser que... Pastor, mas é aquela pessoa que a gente perdoa e morde a nossa mão de novo. A gente perdoa e morde a nossa mão de novo. Perdoa e morde a nossa mão de novo. Você está fazendo a mesma pergunta que Pedro. Quantas vezes devemos perdoar nossos irmãos? E nós sabemos muito bem, meus irmãos, que Jesus não estava dizendo para você fazer um arquivo, né? Meu marido, 463. Olha aí. Está quase acabando. Nós só estamos aí no 5º ano de casamento, 463, desse jeito, está difícil chegar às bodas de prata. Não é isso que o texto está falando, irmãos. Jesus usa de uma medida absurda para dizer assim: não há medida. Não há medida. É claro, meus irmãos, nós temos sentimentos, nós ficamos decepcionados com as pessoas, relacionamentos às vezes ficam feridos, e são coisas que você deve tratar, resolver na melhor maneira possível. Nós estamos falando, porém, de perdão. O perdão precisa sempre ser incondicional, independente das circunstâncias. E é isso que é o Evangelho que Paulo está propondo para o seu filho na fé aqui. Verso 20, 2.2. Paulo se identificou com Onésimo e suas falhas quando conhecedor da lei dos escravos fugitivos, que dizia que se alguém desse guarida a um escravo fujão, ficando devendo ao dono, se ofereceu para pagar o débito. Onésimo talvez já tivesse pensado: como meu senhor pode voltar a sorrir para mim? Como minha culpa pode ser removida? E só existe uma resposta: ou Onésimo seria castigado, ou alguém precisaria pagar pelo seu furto, pois a justiça precisava ser feita. Então deixa eu explicar uma coisa para você, meus irmãos. Absolutamente nenhuma dívida desaparece. Ok? Então você tem aquela história do servo incompassível, né? Famosa. E aí ele chega diante do seu senhor, ele deve uma fortuna impagável, e o seu senhor diz: você está perdoado. Você conhece o resto da história, ele sai de lá e cobra um troco do seu conservo, né? Mas o que aconteceu com aquela dívida impagável? O dinheiro de repente apareceu do nada?
o Senhor absorveu o prejuízo para si. Agora tira dinheiro, meus irmãos, ok? Eu ofendi a Ellen, ok? A ofensa é uma coisa real, ela não é fictícia, tá? Não é fabricada por sentimentos hipersensibilizados, não. Eu de fato a ofendi, de alguma forma. E aí, convencido pelo Espírito, eu chamo minha irmã, sentando no cantinho, eu falo, irmão, eu não tenho palavras. Eu mesmo não consigo entender o que eu fiz de tão horrível que foi. Eu peço perdão a ela, certo? Ela me perdoa. A ofensa desapareceu, irmãos? Ela existe. Ela é igual ao dinheiro que se deve. Apenas a minha irmã sofreu o dano. Ela ficou com a dívida para ela. Então a gente não, quando fala de perdão aqui, a gente não está no mundo da fantasia. Isso aqui não é uma animação, não tem princesa da Disney. A ofensa é real. Nós não somos Deus. Para nos tranquilizar quanto ao perdão que nós recebemos, nosso Deus diz que faz o que, irmãos, sobre os nossos pecados? Ele esquece. O profeta ilustra que ele faz o que? Ele joga no... E aí tinha um pastor antigo meu que falava assim, coloca uma placa lá, proibido mergulhar. Acabou. Deus, é óbvio, meus irmãos, que o Deus onisciente não literalmente esquece o seu pecado. Não esquece nada. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, para mim é como se eles nunca tivessem existido. É impossível a mesma coisa acontecer entre dois seres humanos. O completo esquecimento. Aquilo que alguém nos faz, vai ficar na nossa lembrança. Mas a ideia, ou o alvo, o objetivo é que o perdão esvazia a força destrutiva que aquilo tem no relacionamento. Esvazia o poder de criar raiz de amargura, Hebreus, em um relacionamento. Ok? E é isso que Onésimo está experimentando agora da parte de Filemão, que não era obrigado pela lei a agir dessa maneira. Continuando, irmãos, nosso raciocínio. Aqui, somos levados ao conceito de imputação. Deixa eu parar aqui logo na primeira frase. O que é imputação? O camarada foi explicar, mas eu quero dar aqui a minha palhinha. Nós já vimos isso em que matéria mesmo, irmãos? Doutrinas básicas. Subdivisão, soteriologia, doutrina da salvação. Certo? Uma das... Oi? No título também, verdade. No retiro, você está falando? No retiro. E uma das doutrinas mais maravilhosas que tem na Bíblia, irmãos, é a doutrina da dupla imputação. Ok? Por quê? De um lado tem o eu, nascido pecador, mais culpado que você pode, mais sujo que puleiro de galinheiro, então não tem absolutamente como desculpar quem eu sou. A depravação total se comprova cada dia na minha vida, no trânsito, nos relacionamentos, na família, onde quer que esteja, ok? E deste lado, tem um Deus que não tem sombra de treva alguma. É inimaginável para nós entender, pensar, pegar com o nosso entendimento quem é este Deus. Em que o autor diz que ele vive em luz inalcançável, não dá. Aqui são trevas, meus irmãos, que dá para você cortar com uma faca. Aqui são luz que você não consegue nem sequer ficar de olhos fechados, porque já lhe cega. A doutrina da dupla imputação diz que esta escravidão, essa treva, é jogada para este, e esta luz que não mereço é jogada para aquele. É isso que diz a doutrina da dupla imputação que Cristo fez na cruz. E olha que coisa linda, meus irmãos, que acontece no exemplo aqui. Olha lá, aqui somos levados ao conceito de imputação. Nenhuma transgressão pode simplesmente ser esquecida, apagada, pulverizada, ela não deixa de existir. E de fato Paulo não pede que a questão seja colocada para debaixo do tapete. A linguagem que Paulo usa é muito parecida com a de uma nota promissória, legal da época. Essa é a garantia do apóstolo de que a dívida seria paga, comentário de Warren Wiersbe. Imputar também pode ser traduzido como reconhecer, contar, considerar. Essa não era realmente uma dívida de Paulo, mas Paulo, por sua própria vontade, tomou para si aquele débito e ele foi lançado em sua conta. Assim ele, Paulo, beneficiaria Onésimo e Filemão também o beneficiaria recebendo de volta como irmão. Foi isso que Deus fez conosco através de Jesus Cristo.
O microsegundo que você e eu esquecemos, irmãos, que não merecemos absolutamente nada, e não entendemos o que é a cruz, é quando nós passamos a ser liberais, libertinos ou legalistas. Começamos a não considerar o pecado como ele realmente é, e achar que tudo não tem nada a ver, ou começamos a ser movidos por normas e regras que imputamos, para usar a palavra, aos outros, que empurramos aos outros, como graus de santidade, ou o que quer que seja. Foi isso que Deus fez conosco através de Cristo Jesus. E aí, meus irmãos, essa atitude que Paulo pede, entre aspas de novo, de Filemon, uma vez realizada, é aquela frase do Asaf Borba: tu és Jesus, amigo verdadeiro que tenho conhecido na vida dos meus irmãos. Ver o evangelho funcionando na vida do meu irmão, esta semana eu vi isso, em uma conversa lembrando do passado, o evangelho funcionando. Não preciso dizer que foi regada a lágrimas, porque quando você vê, meus irmãos, uma situação que humanamente parece imperdoável, incontornável, insuportável, inimaginável, e você vê o que acontece depois de alguns anos, você diz: não, se o mundo fizer isso, é para se achar alguém muito bom. Mas a pessoa que fez isso disse: eu não consigo entender como que isso pode acontecer na minha vida. Eu falei: eu consigo. Graça. Então somente graça. Olha lá, a cooperação de Filemon no Evangelho reanimava o coração dos santos. Isso é o começo. O cara trabalhava na igreja, ajudava as pessoas, pregava, enfim. A vida dele animava. Cara, eu quero servir igual Filemon. Quando eu crescer, eu quero ser que nem Filemon. Eu me converti agora, mas se tem um alvo, além de Jesus, é óbvio, mas humano, eu quero ser que nem o irmão fulano, eu quero ser que nem a irmã Beltrana. Ele é o mestre da vida cristã. Eu quero ser como ele. Então, isso atingia a igreja. E agora Paulo pede para que ele perdoe e receba Onésimo, não como escravo, mas como irmão. Essa atitude nobre de amor reanimaria o coração sofredor de Paulo em Cristo. Barclay diz que podemos ver no pedido de Paulo um pouco de humor. Aspas: Filemon, deves-me a tua alma, porque fui eu quem te levou a Cristo. Deixarás que eu obtenha algum lucro de ti? Com um sorriso afetuoso, Paulo está dizendo: Filemon, recebeste muito de mim, deixa que eu agora receba algo de ti. O que ele quer, irmãos? O testemunho de Filemon. Ele não quer dinheiro. Ele quer que Filemon viva o evangelho. Porque, eu vou dizer uma coisa para vocês, de longe, eu não consigo chegar nem na primeira voltinha de apóstolo da vida de Paulo, longe de mim, mas qualquer pessoa que tenha investido na vida de outros cristãos, quando vê essa pessoa mudando, crescendo, amadurecendo, é isso que faz a pessoa dizer assim: acho que eu posso fazer isso mais alguns anos. Ver alguém patinando na fé, apesar de tudo que é investido, tudo que é oferecido, e muitas vezes até arrogantemente recusando ajuda, é o que mais frustra qualquer professor de ABD, discipulador, presbítero, pastor. Pode colocar discipulador, eu acho que inclusive pai ou mãe. É você ver a pessoa sedenta, e tem um velho ditado que você não pode obrigar o cavalo a beber água, não é isso? E você colocar diante de uma água para lá de cristalina. Sabe aqueles mapas, aquelas fotos 70, aqueles lugares montanhosos do hemisfério norte? Um espelho d'água, aí você olha assim, a água limpa. E a pessoa diz: obrigado, quero não. Extremamente frustrante. Não é o que Paulo está falando aqui, é o contrário. É o contrário. Isso alegraria muitíssimo o coração do apóstolo que estava preso. Reanimamos o coração dos irmãos praticando os ensinamentos bíblicos, orando e cuidando da família na fé. O apóstolo Paulo sempre destacava em suas cartas que aceitava de bom grado suas algemas e sofrimentos, desde que o evangelho progredisse. Difícil, irmãos, eu tenho vários exemplos nesses 30 anos de ministério. É aquele pastor, aquele líder, aquele missionário que malha em ferro frio. Você entende essa expressão?
Porque antigamente, irmãos, o serralheiro não vem aquela barrinha tudo pronta, né? Que não que seja um trabalho fácil, é extremamente técnico e difícil. Mas você tinha, na verdade, pegar uma barra e pegar a forma do que você precisava. E só tem como fazer isso esquentando. Aquelas velhas cenas de filmes, né? Do serralheiro, né? Como é que chama nos filmes? Ferreiro, né? Isso. Ele está lá com aquela barra. Outro dia eu acompanhei o cara fazendo uma katana, que é aquela famosa espada japonesa. Quando ele pegou um pedaço de metal desse tamanho assim, de aço, eu falei assim, isso aí vai virar uma katana? Incrédulo, completamente incrédulo. Aí ele botou aquele negócio num forno especial, sei lá quantas horas, tem um ritual milenar para fazer essa espada, para o aço ficar inquebrável, né? Não dá na primeira vez ela partir. Aí botou lá, ele começou, esfriou, volta pro forno. Lá quantas vezes? O vídeo vai apressando. Inclusive porque a gente desliza a barra, porque não dá, muitas vezes. Se ele fosse tentar fazer a mesma coisa com ferro frio, nenhum resultado ia ter. Essa é a origem da expressão, malhar em ferro frio. É quando você prega, discipula, ensina, e a pessoa aparentemente não aprende nada. Entra dia, sai semana sai semana, mês sai mês, e você percebe que não há absolutamente nenhuma mudança. É a pessoa que diz, pastor, eu agora vou participar do culto de oração, e não vai. Não, agora eu vou me envolver com o trabalho lá do grupo de vida, e não vai. Não, agora da mensagem tal, eu não perco uma conferência, não vai nem meia, quanto mais uma. E assim vai. E quando você tem trabalhos, como por exemplo da nossa congregação, a pessoa não se envolve. Entenda, meu querido, a igreja não é cinema. Cinema você assiste. Paga lá seus R$30 e assiste. Igreja é família, é comunidade, é corpo, é prédio. Todas as ilustrações que você tem na Bíblia cancelam a omissão, a assistência, a expectação apenas. É sempre envolvimento, participação, é orgânico, mais do que tudo. Isso, infelizmente, muitas vezes nós não entendemos. E quem está gritando nos bastidores para as pessoas se frustram e não vê isso acontecer. Paulo também passou por isso, e alguns episódios que a gente tem aqui. Ainda no 2.3, irmãos, em Filipenses 1:12-14, lemos: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Ele ficava feliz, mesmo preso, em saber que os cristãos davam evidência do poder transformador do Evangelho. Isso trazia refrigério e regozijo ao seu coração. E isso aconteceu, meus irmãos, várias vezes ao longo da história do cristianismo. Famosa é a frase, né? Agora me foge se era de Tertuliano, que a perseguição era não é perseguição. Diga mesmo. O que era semente do cristianismo? O sangue dos mártires é semente do cristianismo, que vinha da perseguição. Porque, irmãos, quanto mais você matava crente, cristão, mais eles cresciam. Então, olha que interessante, irmãos, quando eles viam os irmãos indo, eles não se amedrontavam. E existe essa velha história, que não é na época da igreja primitiva, é na época da Inglaterra do século 17, 18, se eu não me engano, na época da Bloody Mary, Maria Sangrenta, rainha católica que mandava matar pastores e protestantes. E aí o pessoal viu uma multidão indo em direção ao lugar. E aí perguntou: onde é que vocês estão indo? Estamos a tal lugar. Aí ele perguntou: mas esse lugar não é o lugar de execução? É. O que vocês estão indo fazer lá? Então, nosso pastor vai ser executado hoje. E nós estamos indo aprender o caminho. Essa é a nossa história, irmãos. Esses não são irmãos de sei lá, outro grupo. Somos nós. Essa é a nossa história do cristianismo. Aí você pensa: a igreja acabou na Inglaterra. Não. Nunca, vamos falar só de nós. Nossa igreja tem 400 anos. Nunca os batistas cresceram tanto como durante a perseguição. O registro de igrejas batistas particulares,
ou seja, igrejas batistas de linha reformada, que cresceram ao longo dos períodos de perseguição, é assustador. Parecia que tinha uma vantagem em pertencer a esse grupo, que era perseguido pela coroa. Dá para entender isso? Dá, porque o Evangelho mostra isso, a Bíblia mostra isso. 2.4. Para ter comunhão uns com os outros. A prisão de Onésimo não foi por acaso, mas por provisão de Deus que o aproximou do apóstolo Paulo para que ele o preparasse para ser irmão do seu senhor, de sua família e da igreja que se reunia na sua casa. O escravo que havia roubado o seu senhor estava pronto para voltar ao convívio deste em Colossos e para desfrutar da comunhão com ele, com sua família e com a igreja. Após a conversão de Onésimo, o apóstolo Paulo não o chama mais de escravo, mas de irmão caríssimo. Na nossa NVI está como? Amado irmão, né? Irmão amado apenas. Caríssimo é como está na revista atualizada. Para desfrutar de comunhão com os irmãos é necessária a verdadeira conversão. Só após a conversão, Paulo enviou Onésimo de volta. Para desfrutar de comunhão com os irmãos é necessário perdoar e ser perdoado. Esse foi o pedido de Paulo a Onésimo e Filemão. Para desfrutar de comunhão com os irmãos é necessário estar integrado à igreja. Paulo enviou Onésimo para ser integrado à igreja de Colossos. A posição de irmão em Cristo está além da posição de senhor e escravo em qualquer outra, ou qualquer outra. Irmãos, esse último ponto aqui me faz pensar, né, que a gente tem modernamente reinventado, obviamente isso não funciona, o sentido de cristão. Quando surgiram igrejas como Universal, Mundial e etc., onde você é um consumidor, aquilo já me chamava atenção. Porque igreja não é o lugar onde você vai para pegar sua bênção e vai para casa. A igreja é o lugar, como a gente acabou de falar agora há pouquinho, né, onde você é parte do corpo. O conceito de membresia perdeu-se com o surgimento dessas igrejas utilitárias, igrejas de consumo, ok? É claro, eu sei, tem gente que está lá, inclusive tem irmãos que vieram de lá, você começa a participar mais integralmente, mas eles ainda assim oferecem, não é à toa que estão em loja, né? Constantemente, eles raramente constroem prédios no começo, é sempre lojas onde você está na beira do comércio e a pessoa vai lá, entre aspas, pega a sua bênção e vai para casa. Isso é o contrário de igreja. Igreja é vida na vida. O corpo de Cristo é participação, é membresia, que infelizmente tem sido distorcido nos últimos anos. Nossa conclusão, depois aplicações. O apóstolo Paulo inicia a carta a Filemão chamando Timóteo, verso 1, e Áfia, verso 2, de irmão e irmã, e logo apresenta Onésimo como um novo irmão. O escravo foi salvo por Cristo e se tornou irmão dos demais cristãos, não por parentesco e sangue, mas irmão espiritualmente, porque se tornou filho de Deus mediante a conversão. Como irmão, deveria viver em comunhão com todos na igreja. Isso me faz lembrar que tempos atrás, todos os crentes se chamavam de irmãos. Irmão fulano, irmã fulana. Hoje caiu em desuso esse hábito em muitas igrejas. Todavia, mesmo que não chamemos os irmãos na fé de irmãos, temos que considerar e viver em comunhão, pois somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Ele não está errado, irmãos. É muito comum a gente chamar irmão aquele um pouco mais, né? É muito comum chamar os mais vividos, né? Né, irmã Lúcia? A gente tem esse hábito. E aí eu viro e digo, e aí, Tiago? Ele não está errado. Realmente, quando eu era mais novo, os nossos pares, eu nunca chamaria um outro adolescente, né, de irmão fulano, a não ser em situações mais formais, né? Eu queria pedir, aí estamos na reunião de adolescentes, né, ao irmão Roberto, né? Engraçado quando a gente usava o apelido do camarada, né? Eu queria pedir aqui ao irmão Tripinha aqui, para poder orar, ou qualquer que fosse o apelido, porque a gente só chamava o cara de Tripinha, né? Agora está na reunião aqui, tem que pedir para ele orar, e acabava misturando as bolas ali tudo. Mas era muito comum, porque nós aprendemos do pastor, né? Às vezes num culto ele pedia a um jovem que no dia a dia ele chamava pelo nome, mas ele chamava de irmão. O problema, que é o que esse parágrafo está destacando, irmãos, que isso meio que se ampliou, né? E a gente, não é que a gente tem que usar, não, tipo assim, eu não vou mais ouvir você se você não me chamar de pastor. Chamou pelo meu nome, né? Alguém está falando comigo, mas não é nesse apego, irmãos, a qualquer que seja o título. Não é isso que ele está falando. Mas ele está questionando se de repente a gente não está indo além de esquecer de que somos isso, irmãos em Cristo. Ok?
Como eu falei uma vez, irmãos, muitos dos seus parentes, infelizmente, tristemente, tragicamente, não estarão na eternidade com você. O seu irmão Tripinha vai estar. Aquele outro irmão, né, meio carne de pescoço, não é apelido não, é porque ele é carne de pescoço mesmo, ele vai estar. Somos nós que passaremos a eternidade juntos. Nas palavras de Paulo, supondo que você está em Cristo. Mas infelizmente muitos que são tão próximos, e às vezes aqui nós chamamos de melhores amigos, estranho isso, não estarão. Aplicações. É fácil tratar bem as pessoas que podem nos compensar e destratar quem não nos dá nada em troca. Mas isso evidencia um envolvimento por interesse que não é característica do cristão verdadeiro. Isso, meus irmãos, é algo que a gente precisa prestar muita atenção, né? Então, de repente, você tem lá no seu meio de trabalho aquela pessoa que trabalha com vendas, que ele sempre ganha o prêmio do mês, ele bate todas as cotas, né? Aí você, cara, bora tomar um café? Justo. Você quer aprender o segredo do cara, como é que você bate todas as metas e tal. Mas será que eu chego para o camarada que não tem nada para me ensinar, nada para me oferecer, e é o chato da empresa, bora tomar um café? Esse é o ponto, o que eu tenho a ganhar aqui? Muito pelo contrário, eu vou sair dali com o ouvido desse tamanho, o camarada fala pra caramba, né? Ou fala de coisas que não tem absolutamente nenhum interesse. Mas a questão, irmãos, é que nós somos chamados para um comportamento diferenciado, que não tem apenas o interesse como base, né? Mas o servir. Sabedores do controle absoluto da providência, podemos estar certos de que todas as situações que vivemos são oportunidades de testemunhar de maneira prática o amor de Jesus a todos que cruzam o nosso caminho. Então, irmãos, é muito desafiador vivermos sob essa perspectiva. Eu concordo. Muito desafiador mesmo. Você pega 7h30 no trabalho, já está atrasado, é 7h20. Você vai pegar o rush hour da manhã de Boa Vista. Não subestime, tem, né? E aí você chega na garagem, o pneu está furado. Ah, não dá tempo não, deixa eu pegar um aplicativo. Você chega lá e ninguém responde. Tudo dá errado. Será? Essa minha dificuldade, não sei se é a sua também, de ver, né, a parte luminosa em tamanha escuridão de coisas dando errado, é que é o nosso desafio. Entender, meus irmãos, que se a palavra de Deus diz que nenhum fio de cabelo cai na nossa cabeça sem que o Senhor saiba, quanto mais o nosso pneu furado, ou o que quer que seja que possa acontecer. Falando de pneu furado, os irmãos lembram, eu ia pregar em Mucajaí, e no meio do caminho tinha um buraco, havia um buraco no meio do caminho, um poema. O DENIT não fez o seu trabalho, e aí eu não fui, quer dizer, fui, mas quando eu fui, os irmãos estavam literalmente saindo do prédio, está acabado. Eu fui para dizer, olha, tentei, né? E o meu tempo todo, irmãos, a minha luta era, Senhor, por quê? Não estou indo para balada, não estou indo, né, fazer mal a alguém, eu estou indo pregar a tua palavra, Jeová, né? A gente é cheio da nossa santidade, da justiça que eu tenho que estar fazendo. Aí Deus disse, hoje não, hoje não vai pregar nada. Nessa ocasião, irmãos, eu tive 4 conhecidos incrédulos, o que chegou por último é um irmão da Assembleia de Deus, 3 incrédulos, que em questão de 10, 15 minutos estavam lá para me ajudar. Eu coloquei no grupo, porque me ocorreu primeiro colocar no grupo de quem tem um carro parecido com o meu, ou igual, porque, enfim, questões técnicas. Aí, foram lá. Um saiu de casa, cruzou da cidade satélite até onde eu estava, pelo anel viário, com risco de rasgar o pneu dele, porque está horrível, cheio de buraco também. Eu falei assim, Deus tem alguma coisa nisso aqui. O ponto, meus irmãos, é entregar a nossa cesta de razões de como a gente sabe guiar a nossa vida melhor do que Deus, é difícil. Mensagem pronta, estava aqui, ó, do meu ladinho na minha pasta, essa aqui, estava lá, roupinha de ver Deus, tudo certinho, esposa do lado, animados vindo para Mucajaí, e não fomos, pelo menos não a tempo.
Providência de Deus nem sempre é apenas dar-nos coisas, né? Mas tirar-nos aquilo que aprove a Ele fazer. Terceira, incentivar as desavenças e condicionar o perdão é também minar a comunhão e envergonhar o Evangelho. Pois fazer parte da família de Deus é ter o perdão como prática constante. É uma ordem para benefício e refrigério dos irmãos. Já falamos abundantemente sobre isso, irmãos. Não tem como contornar a ordem bíblica sobre perdão. Não tem. É o que é e é o que temos que fazer. Leve o tempo que você precisar, espero que não muito. Ore o quanto você precisar, né? Peça misericórdia a Deus e aconselhamento dos irmãos, mas vá. Não tem como você chegar assim. Então, irmão, em 1980 a gente teve um problema. Não pode ser assim. Um dia a gente resolve. Na verdade, irmãos, a Bíblia já nos protege contra isso. Eu estou trazendo a minha oferta, e não é apenas dinheiro. Minha oferta é louvor. Finalzinho do livro de Hebreus fala sobre isso. O sacrifício de lábios que confessam o seu nome. Então eu estou aqui sacrificando ao Senhor, oferecendo ao Senhor. O que a Bíblia diz? Tem um problema com o Sinfrônio. Não posso ir agora, depois o Sinfrônio está nem na cidade, mas Senhor, diante do Senhor, no culto, eu me comprometo que eu vou resolver. E não pode ser coisa para, sabe Deus quando, né? Última, a transformação que acontece na vida de alguém mediante o Evangelho beneficia todas as pessoas, inclusive os inimigos. O ponto aqui, meus irmãos, é como isso impacta a vida das pessoas. Inclusive, nós conhecemos da nossa última viagem, ano passado, a São Paulo, essa irmã do Irã, mora aqui no Brasil já, né? Trabalha com refugiados, evangelizando, e foi a conversão da irmã dela que alcançou para Cristo. E a transformação que a irmã passou. Aliás, meus irmãos, as notícias de crescimento do Irã são interessantes, bem interessantes. O que Deus está fazendo e não chega a gente, né? Porque às vezes é tão difícil transmitir, é algo bastante animador, né? A igreja que cresce muito mais do que a igreja brasileira, para você ter uma ideia. Onde a gente tem completa liberdade, né? Enfim, e assim foi a história dessa irmã, como que o testemunho da sua irmã de sangue, de conversão, a alcançou a Cristo também. Eu espero, meus irmãos, que essas 4 lições em Filemão tenham nos servido grandemente de aprendizado, uma carta curta, mas de grande profundidade espiritual. Semana que vem, nós vamos partir para mais uma dessas pequenas cartas, e estude em casa, se prepare para que a gente possa aprofundar quando aqui chegarmos, ok? Vamos colocar de pé? Vamos encerrar? Bem dentro do nosso prazo ali. Deus amado, é interessante ver como irmãos de quase 2000 anos atrás enfrentavam desafios à sua vida espiritual maiores, mas ainda assim muito semelhantes do que nós enfrentamos no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. Ajuda-nos, ó Deus, portanto, a imitar aqueles que lhe obedecem. Imitar, ó Deus, a obediência, a santidade, a mudança, o perdão, o testemunho, que isso possa ser vívido em meio à tua igreja. Abençoa o resto do nosso dia e o nosso culto desta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.